Sejam todos bem-vindos ao EcoCast, o canal que simplifica as práticas ESG para a sua empresa. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial, que é o Andrés, da Igapó, uma empresa que trabalha tecnologia para tratamento de resíduos orgânicos, né? Seja muito bem-vindo, Andrés. Temos também a Patrícia, da EcoReal, aqui participando, ela que é bióloga, né? Vamos bater um papo aí, então, sobre o que é a compostagem, né? Como funciona esse tipo de processo. Eu queria que tu te apresentasse pra gente, falasse um pouquinho da Igapó e da tua trajetória dentro da empresa. Boa. Boa tarde, Pietro, Patrícia, obrigado pelo convite. Essa parte da trajetória tu me pegou de contrapé. Não, vamos contar um pouco do Andrés primeiro. Não então. tem problema, dá pra contar dos dois. Eu acho que os dois eles andam juntos, né? Não dá pra Claro. separar muito um do outro. Eu entrei na Igapó, na verdade, faz 2 anos, a convite do Arthur, que é quem fundou a Igapó, e ele era meu colega na escola. Então a gente acabou depois da escola se separando um pouco. Ele foi para a área ele é engenheiro ambiental, foi para a área mais de meio ambiente, eu fiz administração. E aí eu comecei a vida de profissional em multinacional, em algumas startups de tecnologia. E aí a gente estava um pouco distante, até quando ele começou a fazer um estudo para o mestrado dele, que ele queria fazer um sistema que conseguisse fazer uma hidroponia automatizada. Então ele montava uma horta hidropônica e ele queria algum equipamento que alimentasse essa horta hidropônica. E quando ele foi procurar no mercado, ele não achou nada que tivesse, e aí ele é meio professor pardal, assim, de ir lá fazer, e mexer e montar, e acabou montando essa composteira. E aí, com isso, ele viu que era uma coisa interessante, ele fez a tese de mestrado, eu lembro que ele leu um livro, aquele First Things First, e aí ele viu que ele queria se dedicar a isso, que era uma coisa que ele gostava muito. E aí, quando ele começou a montar a Igapó, ainda a ideia era fazer esse sistema hidropônico mais complexo, ele começou a participar de alguns programas de aceleração, e aí a gente começou a trocar figurinha, porque ele queria um pouco da minha ótica de mercado, uma ótica um pouco mais business, assim. Sim. E a gente começou a trocar figurinha. Nessa época eu trabalhava numa empresa grande, assim, um unicórnio do mercado imobiliário, na parte de tecnologia, né, PropTech. E aí a gente estava trocando figurinha, ele me convidou para ajudar ele um pouco mais, eu já estava ajudando meio pro bono, meio por fora. Eu sempre brinquei muito com ele que eu queria ter mais tempo para poder me dedicar a Igapó. Teria mais tempo para me dedicar a Igapó. E aí aquela coisa, né? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja. Sim. Porque acho que foi, se eu não me engano, foi em 2022. Veio aquela época dos layoffs da startup, quando teve a alta dos juros nos Estados Unidos. E aí teve um layoff gigantesco nessa empresa que eu trabalhava. Reduziu o quadro de colaboradores pela metade. E aí toda a área que eu fazia parte foi extinta, assim. Tu lançou para o universo e veio de volta. Foi meio complicado porque foi de vice-presidente a estagiária. Acho que foi muita gente que foi impactado por esse meu pedido. Mas, enfim, seja uma coisa boa, mas seja uma coisa ruim, eu acabei tendo mais tempo para me dedicar a Igapó. E aí ele me fez um convite mais formal, né? E aí, como toda startup é aquela coisa de recurso limitado, ele falou, cara, eu não tenho como te pagar agora, mas vamos embarcar junto nesse negócio e aí, se der certo, a gente divide a fatia do bolo. E aí, desde o começo, eu sempre falei para ele que a ideia que ele teve era uma coisa muito interessante. E é claro, né, com o passar do tempo, a gente entendeu que a parte da hidroponia era muito complexa. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldades em separar resíduo, quem dirá pensar num sistema hidropônico que trata o resíduo e já cria alimento. Mas a gente viu, e ele percebeu também, que a parte da composteira tinha uma pegada pró-negócio muito boa. Porque hoje existe o problema do resíduo orgânico, é um problema que ainda é muito escanteado pelas pessoas, né? Se for pensar em reciclagem, a primeira coisa que tende a vir na nossa cabeça é latinha, é metal, é papel, e o orgânico é muito escanteado. E no final do dia ele é um recurso natural, ele pode ser reaproveitado. A cadeia de descarte de resíduos, hoje ela é super ineficiente, né? A cadeia como um todo ela gera aproximadamente 5% de todos os gases de efeito estufa. E aí E eu sempre gostei muito também de esporte, de natureza, gosto de pegar onda, gosto de ir pra praia. Então eu sempre achei legal, assim, essa questão do meio ambiente. Tinha um leque na minha vida profissional de querer fazer alguma coisa a mais. E aí quando veio esse convite, para mim foi 100%, assim, fiquei super feliz, estava a fim de empreender. Não sabia que ia ser tantos desafios na vida de empreendedor. A gente ouvia falar, mas não imagina que é tanto. E aí, desde então, a gente começou a se dedicar, entramos de cabeça no negócio, comecei a estudar mais sobre compostagem, que para mim também era um assunto novo. E aí a gente foi adaptando, foi mudando, se moldando e estamos aí, faz 2 anos já. Show, que legal. Que bacana. Até teve pegando um gancho aqui do que tu falou, né? A gente falando da facilidade de entendimento, né? Da questão da reciclagem, compostagem, né?
Tu falou, bah, tu imagina a hidroponia tu fazer, já que ninguém nem separa direito os demais resíduos, né? Mas falando um pouco da compostagem em si, tu enxerga que a compostagem, ela tá mais inserida dentro do dia a dia, assim, porque muita gente trabalhava uma compostagem de forma mais caseira, né? Mas é claro, eu quero que a gente entre no assunto da tecnologia disso tudo, porque não é uma simples compostagem caseira que a gente está falando que a Igapó faz, né, Andrés? A gente está falando de toda uma tecnologia que tem por trás, né, para uma eficiência muito maior e uma possibilidade de tratamento muito maior, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouco de como que é esse processo e se tu enxerga que por conta dessa inserção na mente das pessoas de fazer a sua compostagenzinha já, tu acha que tem mais facilidade da gente fazer esses processos se inserirem dentro das residências, dentro dos complexos comerciais, industriais e outros do tipo? Eu acho que aqui tem alguns pontos, tá? Uhum. Quando a gente fala de compostagem por compostagem, esse é o processo de tratamento de resíduo mais antigo do mundo. Certo. Né? Ele está validado aí há alguns bilhões de anos. A própria veinha lá, a mãe natureza, começou a testar, viu que funcionava, tanto que a forma como é o ciclo natural de um resíduo orgânico, deixar ele na natureza sem atividade do homem. Eu acho que a compostagem por si ela foi se perdendo com as verticalizações e migração para cidades, etc. Porque tu vai pegar pessoas que moram no interior, tu vai falar com pessoas mais antigas ou que moram em casa, enfim. É muito mais popular o assunto compostagem do que se chegar num bairro verticalizado e perguntar compostagem. Muita gente não vai nem saber. Até falando das questões de cidade, a gente tem, vou chamar aqui, entre aspas, né, por falta de palavras, uma contaminação cruzada, digamos assim, né, porque o pessoal do interior sabe muito bem, né, o que é um resíduo compostável, né, mas aqui a gente tem dificuldade, né, então, às vezes tu inserir algo que vai atrapalhar o processo ali dentro, né. Perfeito, então, e aí entra o terceiro ponto que eu ia comentar, que ainda é muito incipiente o assunto de compostagem quando a gente fala para grandes públicos, principalmente em grandes cidades. As pessoas não sabem muito bem, as pessoas não entendem muito bem. Que nem eu comentei antes, a gente ainda tem um gap educacional muito grande sobre separação de resíduos, coisas básicas, querendo ou não, mas que por alguns motivos a gente não tem isso bem elaborado nas cabeças como sociedade, majoritariamente falando. É claro que existem várias pessoas que entendem, que são super fazendo a sua parte super corretamente, mas a gente, de forma geral, acha que o resíduo não é responsabilidade nossa, que a gente usou lá a banana e a casca vai para o lixo e não é mais minha, que a gente usou lá uma bala, o papel vai para o lixo, não é mais minha, e não entende que a gente tem essa responsabilidade, que o resíduo também é nosso, né? Se foi a gente que ele gerou, ele é nosso. Então, quando a gente fala de compostagem, ela ainda é muito incipiente. Acho que algumas pessoas simplesmente não entendem o processo, tem outras que têm vários receios porque entendem pouco e entendem os métodos antigos. Sim. Então, está acostumado com a casa da avó no interior, que ele botava lá um monte de resíduo orgânico num buraco no chão, ia mexendo. É claro, dava cheiro, tinha mosca e etc. E acha que a compostagem ainda é um método muito rudimentar, que vai ser uma coisa de decompor lá só o resíduo. Existem hoje vários métodos, né? Existem vários métodos, por exemplo, como esses métodos de caixas para apartamento, que já são super eficientes, porque, querendo ou não, está reaproveitando uma boa parte do resíduo orgânico. Porém, esses métodos ainda são um pouco defasados, porque tem que cuidar o que tu vai botar ali dentro. Tu não pode botar cítrico, tu não pode botar osso, tu não pode botar algumas coisas. E aí, quando o Arthur desenvolveu o equipamento, uma coisa que eu conversei muito com ele, assim, a gente batia muito papo sobre isso, cara, a gente tem que fazer ele o mais simples e fácil, operacionalmente falando, possível. Porque, de novo, as pessoas têm dificuldade de separar o seco do orgânico. Se eles tiverem que separar o orgânico do orgânico, ferrou. Se for algo complexo de operacionalizar, ferrou. Então, o jeito que ele desenvolveu o nosso equipamento, ele permite que a gente possa compostar qualquer tipo de resíduo orgânico, e aí pode ser qualquer matéria orgânica de origem vegetal ou animal, né? E é super importante ter esse mix das duas partes. No final do dia, a compostagem ela é uma equação que tu tem que equilibrar lá a matéria úmida, que é o resíduo do alimento, e a matéria seca, que são restos de poda, folhas, enfim, para ela ser mais eficiente. Então, a gente consegue tratar tudo isso de uma forma facilitada, aplicando tecnologia, né? Pega um processo que ele já é antigo, já funcionava, bota um pouco de tecnologia e aí tu consegue fazer uma inovação que consegue dar uma eficiência melhor para esse processo. Então, a gente botando esses atributos, a gente conseguiu desenvolver uma máquina que ela consegue compostar um maior volume num espaço físico reduzido, num tempo menor para conseguir realizar o processo de compostagem, que ela consegue
Ela é super fácil de operacionalizar, ela gera o adubo como subproduto, né, que é algo importante, não é que nem aquelas secadoras que a gente vê hoje em dia. Sim, e até te interrompendo, acho que esse processo todo de tu gerar um outro produto, digamos assim, um adubo, né? É uma coisa muito que puxa, assim, por uma realização da pessoa querer fazer, né? Eu acho que, comparando com uma reciclagem, por exemplo, de plásticos, por exemplo, a gente está destinando corretamente lá, mas tu não vê um produto final, né? E a compostagem acaba tendo esse subproduto, né? Que Ela a se torna pessoa mais realmente palpável, né? ela enxerga ali, nossa, isso daqui me transformou num adubo que eu posso usar nas minhas plantas, posso usar, Exato. né? Então, acho que isso é um facilitador, né? Tu tem um ativo no final do dia. É verdade, Sim. né? Porque se tu tem uma horta, se tem um jardim, se tem um vasinho de plantas, tu usa aquilo ali em prol da tua usabilidade, do que tu quer fazer. Isso, inclusive, vale dinheiro, né? Tem uma economia financeira em poder reutilizar e nada mais do que tu tá reaproveitando um recurso natural. Né? Tu tá fazendo um tratamento sustentável e aí tu tem todo um impacto positivo não só da concretização da economia circular, Exato. que é a reutilização do recurso natural, mas também do descarte correto de tu conseguir excluir aquela cadeia que é super ineficiente. E ela é super ineficiente porque no final do dia o resíduo orgânico ele é composto 80% de água e o que a gente faz é botar ele num caminhão para passear longas distâncias para ir parar num aterro sanitário para lá ser enterrado. E ainda embala num saco plástico. E aí eu embalo num saco Então, plástico. olha só, o que a gente tá fazendo, né? A gente tem que pôr a mão na consciência e saber o papel de cada coisa, né? Onde que vai cada coisa, né? E eu queria que tu comentasse, assim, de projetos, assim, sabe? O que vocês estão atualmente trabalhando, assim, quais são os projetos que são a menina dos olhos, assim, de vocês? A gente tem alguns projetos, mas todos os nossos... A Igapó a gente quer atuar em duas frentes, né? Uma que é o Sustainability as a Service, que é o nosso serviço para empresas. Então, é tratar o resíduo de empresas que são grandes geradores geram um alto volume de resíduo orgânico. E aí, com isso, a gente consegue aumentar o nosso impacto. Né? Então, eu vou dar um exemplo. A PUC é a nossa cliente. Um equipamento vai tratar 60 toneladas por mês e atingir mais de 6 mil pessoas por mês. Então, é um equipamento tendo um impacto super positivo. E aí, os outros projetos, na verdade, que a gente quer ir numa vertente que a gente entendeu que é a parte da educação. A gente quer fazer projetos que não só tratem o resíduo orgânico, mas que sirvam como um material prático e visual para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre educação ambiental, a importância de separar o resíduo orgânico, por que é importante compostar e os benefícios da compostagem. Então, um dos projetos que a gente está muito animado para 2025, não sei se tu já sabe disso aí, Pietro, ou não, mas é um projeto que a gente chamou de Praças Compostáveis, Sim. que é um projeto em parceria com o Eco Real, onde a gente quer instalar composteiras em praças públicas, principalmente nas praças que tem cachorródromos, porque o intuito dela é tratar o dejeto de cachorro. E aí a gente trata o dejeto de cachorro no próprio local de geração, a gente evita que o dejeto vá para uma sacolinha, que vá para o aterro passear, né? Literalmente, cocô... Eu já ia chamar essa pergunta porque, olha, a gente estava falando aqui do conhecimento das pessoas em termos de separar o orgânico certo do orgânico errado, né? Mas falando dos dejetos de animais, é uma coisa que pouca gente sabe, né? Isso que tu tá comentando agora. A gente tá acostumado lá a usar sacolinhas biodegradáveis, né? Queria que tu desse uma pontuada sobre o problema de usar ainda sacolinhas biodegradáveis, né? Porque acaba indo tudo para aterro, né, Andrés? A sacolinha biodegradável, ela ajuda, porque ela não vai deixar o plástico no aterro sanitário. Sim. Mas tu acabou levando lá o resíduo para o aterro sanitário de novo. Exato. Tu botou uma sacolinha e cocô para passear de caminhão. Não faz muito sentido, né? Que tá queimando combustível, gastando borracha, enfim, tendo todos esses fatores. E que nem eu comentei antes, compostagem, ela pode compostar, principalmente pelo nosso equipamento, qualquer resíduo orgânico, qualquer matéria orgânica de origem animal ou vegetal. E no final do dia, o dejeto do cachorro, ele é uma origem orgânica. No final do dia, o dejeto do cachorro, ele é um material orgânico de origem animal. Então, no nosso sistema de tratamento, a gente consegue tratar ele para ele virar adubo. Claro que vai a parte das podas da praça também. Lembra da equação que eu comentei, claro, de equilibrar úmido e seco. Mas ele vai ser tratado lá dentro. O próprio equipamento, ele atinge uma temperatura que esteriliza esse dejeto, então ele pode ser reutilizado. E aí a ideia é de fato utilizar esse adubo no ajardinamento das áreas verdes da praça,
Claro que não em áreas que vai ter árvores frutíferas e etc. Sim. Mas em áreas grandes, espaçadas, que tem um monte de árvore, não tem nenhum problema usar, pode ser utilizado. E aí a gente está desviando de aterro sanitário, a gente está reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Do próprio transporte, né? Levando até um aterro. Exatamente. E estamos gerando adubo, que querendo ou não, gera uma economia e ajuda a manter as praças mais bonitas e mais... Interligado, isso é o que tu falou, né? É passar aquela educação, né? Uma educação socioambiental, eu diria, né? Que tu tá trabalhando com a educação da sociedade, aprendendo que aquele resíduo ali não é um resíduo simples de tratar, né? Realmente precisa de uma tecnologia, precisa de um esforço ali, né? De conscientização e de um equipamento adequado para a gente transformar aquilo, né? Ter uma verdadeira economia circular, né? A gente não tá levando para aterro sanitário um resíduo que os nossos, a gente tá acostumado a lá dar descarga, né? A gente trata os nossos, mas tá fazendo errado com um dos animais. Perfeito, Pedro. E a ideia é explorar muito a comunicação. Tá? Não é só ter o tratamento, mas em todo o equipamento, ele fica numa casinha, obviamente, por estar num espaço público, então tem que ter a questão de segurança, até para armazenar materiais de trabalho que o pessoal que opera vai ter, mas a nossa ideia é, de fato, conseguir plotar essa casinha com o máximo de informações possíveis para que as pessoas possam entender o que está sendo feito, e mais do que entender o que está sendo feito ali, é aprender a importância e a lógica que está por trás daquilo. Né, que é, se eu tratar os resíduos de forma ambientalmente correta, eu tenho um impacto ambiental positivo e uma série de benefícios tanto para o planeta quanto para a gente. Isso prova na praça, onde tu trata eficientemente, e ela vai devolver para a praça para as pessoas poderem usufruir desse espaço. Sim. Perfeito. E a gente falando de animais, a gente tem um grande número de animais aqui em Porto Alegre, né? Sim. Cara, muita gente está substituindo os filhos para os animais, né? a gente tem mais pet do que criança. Uhum. E aí uma coisa que para mim foi muito marcante, foi meio que um estralo, assim, de acho que dá para fazer isso, é porque a minha namorada, ela é a maluca dos bichinhos, então ela anda na rua catando cachorro abandonado, catando algum animal indefeso, e ela pega para ajudar a achar um novo lar, e obviamente algumas vezes acaba ficando com os bichos. Então a gente tem 3 cachorros, 2 gatos. Um é um pitbull que foi resgatado de maus tratos, o outro é um cachorro da enchente, um vira-lata também, a coisa mais fofa. E vocês não têm ideia, os 2 cachorros, fora o vira-lata que é pequenininho, o outro vira-lata e o pitbull são gigantes. Sim. E um pátio ali de casa, ele, se tu for pegar, assim, uns 3 dias que a gente não limpa, ele vira um campo minado. E aí um dia a Laura foi viajar, eu fiquei com os cachorros, obviamente, nesses meus agitos eu esqueci de dar essa analisada no pátio. Uma bela hora, quando eu fui pro pátio, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Eu comecei a juntar os dejetos, eu juro por Deus, eu tirei uma sacola aqui, que não era uma sacola, era tipo uma bag, assim, gigantesca. Botar várias sacolas para reforçar o peso. Não, era uma coisa absurda, assim. E aí eu peguei e falei pro Arthur, ô Arthur, cara, não dá pra botar uma composteira aqui em casa pra eu tratar isso aqui? Porque, cara... Sim. E ele falou, dá. Aí eu falei, sério mesmo? De novo, né? Eu entrei pro mundo da compostagem faz 2 anos. Sim. No princípio eu não conhecia muito, assim, alguns detalhes. Ele falou, claro que pode, cara. É matéria orgânica, é só botar bastante folha, não sei o quê, põe no tambor, vai passar pelo processo, esteriliza, vira adubo, pode usar no jardim. Aí a gente, cara, tinha que fazer algo em relação a isso. Tem que botar alguma coisa em prática. E aí a gente começou a pensar nisso, e aí a gente acabou te conhecendo, a gente conversou, foi no South Summit até. Foi lá. A gente começou a conversar, e aí desde então essa ideia vem evoluindo aí. E, enfim, ansioso para 2025 conseguir botar ela em prática na primeira praça. Bacana. Show de bola. Patrícia, eu vou te chamar agora para tu participar aqui. Ela tem umas perguntas aqui para fazer. Tu falaste bastante sobre a tecnologia, né, que vocês utilizam na Igapó. Então, eu queria que tu trouxesse também como é feita essa tecnologia para as pessoas que não são da área, para elas entenderem também como funciona. E como a Igapó utiliza desse método, né, para expandir o seu impacto positivo e sustentável. Legal. Tecnologia é segredo de Estado, não posso abrir com vocês. Basicamente, o que o Arthur teve a sacada foi agrupar 2 processos, tá? Então, a gente tem um tambor termofílico, que ele faz essa primeira parte que acelera a degradação do resíduo. Uhum. E aí, depois, ele bota para os nossos operários trabalharem, que são as minhoquinhas californianas, que aí elas conseguem pegar esse resíduo já degradado e elas dão continuidade, mas num processo quase tradicional de compostagem. Mas o grande lance está na aceleração da degradação,
através do tambor rotativo. E aí eles também já ajudam a esterilizar. Pela elevação da temperatura, Sim. né? Exato, a esterilizar. E como a gente consegue fazer isso de uma forma, e aí tem que ser com o Arthur, porque eu não sou engenheiro, mas a gente consegue também não produzir... Pô, Arthur, churume. tá convocado aqui, ó. Tô olhando pra ti aqui. Ele não produz churume também. Sim. Então a gente não tem cheiros fortes assim no tratamento. Fica um cheirinho, mas é um cheirinho meio que de parmesão. Alguém falou isso uma vez, eu achei fantástico. Não é aquele cheiro de... Não, agora tu pegou um link aí, porque tem o cachorro, tem o cheiro das patas de Doritos, né? Agora tu vai ter o É nessa com linha. Doritos, aí vai É nessa aí linha. completou o negócio. É nessa linha. Mas não tem cheiro, não é aquele cheiro de Sim. cheiro de prédio no domingo, assim, que tu abre sim. pra botar a caixa da pizza, tá um cheiro ruim, assim. Sim. Não é Sim. ruim. Então é isso. E aí o que a gente quer botar agora a mais, que a gente já tá num projeto com a Embrapi para desenvolver, componentes eletrônicos para daí não só mecanizar ela, mas deixar ela automatizada. Então é botar a medição de temperatura, botar para entender a umidade do composto, botar para entender o volume que está entrando. E aí com isso a gente consegue ter vários dados, quantificar de uma forma bem mais assertiva essas informações. A gente consegue também fazer já uma mensuração de eficiência de tratamento, calcular quanto que a gente está evitando já na geração de GEs, né, de gases de efeito estufa. E aí, consequentemente, até operar ela à distância, né? Através que do legal. software. Bacana. E aí, mais um pouquinho no futuro, quero fazer integrar tudo isso num banco de crédito de carbono. Então, esses são os próximos passos da HPO, assim. Revelador, hein? Muito legal. Não, é Muito bem legal. É bem legal, mas é que nem a gente fala, assim, né? A gente fala que a gente é uma startup, e claro, a gente trabalha com hardware, então Sim. não dá pra gente se comparar com uma startup que tu dá um F5 e atualiza o sistema e faz um teste sim. AD rápido, etc. Mas a gente tenta se posicionar como uma startup no modo de trabalhar, né? Naquele modelo Lean, sem chutos, ser rápido. Quando a gente começou a fazer o equipamento, cara, vamos botar no mercado. Vamos ver se funciona, vamos ver se o pessoal tem interesse, vamos ver se alguém paga por isso. De repente, a pessoa adora, mas ninguém assina um cheque porque o assunto do resíduo orgânico só vai ficar algo mais realista, assim, das pessoas fazerem daqui a 5 anos. Sim. Então, cara, vamos entrar com um modelo básico, vamos ver a funcionalidade, vamos ver a aceitação, e aí, a partir disso, pegar feedback com os clientes também, para entender o que mais eles acham que é prioritário. Não adianta eu achar que a prioridade é eu calcular a umidade, quando na verdade o cara só quer saber o gás. Então, ele prefere saber o gás? Vamos botar então um cálculo automatizado primeiro. Vamos botar tal coisa depois. E a gente faz uma esteira de produto que permite a gente se organizar, até porque nessa modalidade de startup a gente sabe que ainda mais no começo de qualquer empresa, recurso é limitado, então é priorizar e ir conforme o mercado... Até eu queria que tu desse tua visão, como a gente tá no advento aí do ESG, que tá muito recente ainda no Brasil, né? Mas eu acredito que é uma vantagem para isso que tu citou, né? A gente tá vendo que as empresas estão buscando cumprir a sua agenda ESG e investir em projetos como esses tem tudo a ver, né, Andrés? Totalmente, sim. É muito bom ver essa movimentação. Eu acho que ela ainda é inicial. Inclusive no South Summit lá que a gente se conheceu, tava... Acho bem legal. Bem legal, né? Acho que 80% eram de projetos voltados para Exato. essa temática. Eu acho que se 80% eram projetos dessa temática, deviam ter 100% dos projetos lá. Exato. Porque ainda é um volume não tão grande no sentido de tem muita empresa, e muita empresa grande, que ainda vê um pouco a questão do resíduo do ESG como um custo, não como um investimento. Então é quase que entra no budget, ou eu faço marketing ou eu faço ESG. E não é uma coisa tipo, ou eu faço ESG ou eu pago a folha de meus funcionários. Então acho que a gente tem que começar a ver como um investimento, as empresas principalmente têm que entender que é um investimento e que não é quase que um investimento opcional, assim, é meio que um must have. Porque se elas querem perpetuar o negócio delas por mais 100, 200, 300 anos, meio que tem que existir planeta para isso. Exato. Sim, exato. Meio que tem que existir planeta. Então não é uma coisa que falam bastante da questão do greenwashing, né? Muita empresa quer fazer ESG para mostrar, e tá tudo bem, se ela quer mostrar e tá fazendo, eu já acho que tá legal. Mas é importante entenderem o porquê de fazer. Né? Um exemplo que a gente tem muito, muito recente aqui é Porto Alegre. Tem muita empresa que não tá nem aí, ESG, não sei o que, isso aí é para depois, não é foco, e sofreu diretamente os impactos dos alagamentos e das chuvas. E isso nada mais é que a conta chegando. E a gente não pode esquecer que a conta chega. Sim. A conta vai chegar. É aquela frase que eu acho extremamente clichê, mas eu acho legal. A colheita é opcional, semear
vai acontecer. Então a gente tem que entender o que a gente... Não, desculpa. Isso aí. Tá certo? Acho que tá certo. Enfim, a gente tem que entender que a conta vai chegar e a gente vai pagar pelo que a gente está fazendo hoje. Sim. Então, se a gente fizer coisas que reduzam o impacto no meio ambiente, a conta vai chegar um pouco mais barata. Se a gente seguir não se preocupando para isso, ela vai vir bem alta. E ela está vindo cada vez mais cedo. A gente teve um exemplo agora, né? Eu acho que a enchente foi um motivo de conscientização mesmo da sustentabilidade por pessoal de Porto Alegre. Eu acho que agora começou também muitas empresas procurar, né, esses tipos de ações. Relevantes nesse sentido, né? Até fugindo dessa coisa vou ganhar dinheiro com isso? Não, tu tá ajudando, né, o coletivo, né, a sociedade, enfim. Acho que o ESG tem muito disso, né, da parte da governança, de transparecer ações das empresas que têm recurso, né, podem estar aí ajudando, né, então se todo mundo se unir nesse sentido, a gente tem também a questão toda dos voluntários que atuaram agora, né, nas enchentes, mas a gente precisa de muito mais, a gente precisa de realmente investimento nisso, né, Andrés? Isso é diário, né, é uma construção diária, não somente das empresas, mas também cada pessoa ter essa visão. E eu acho que assim, ó, cara, a empresa é um mega agente de mudança, assim, social, né? Então, mais do que ter um investimento na ação lá, manual, porque no final do dia hoje ele já tem um custo com o descarte do resíduo. Se ele tiver que mandar para aterro, esse custo já é existente, né? O que ele tem que fazer é alocar esse custo da melhor forma possível, como ele faz com outras operações que ele tem internamente. Mas mais do que isso, tá? Eu volto muito para a parte da educação. Introduzir na cultura da empresa a questão da responsabilidade socioambiental. Não só fazer lá o descarte correto, mas fomentar que seus colaboradores façam ali na lixeirinha do seu desk o descarte correto. E mais do que só fazer, é entender por quê. Porque uma vez que eles entendem, eles levam essas práticas para casa. E aí eles disseminam isso com seus amigos, com seus filhos, com seus familiares. E aí a gente vai criando uma rede de impacto muito mais positiva. Então eu acho que o papel da empresa não é só contratar um serviço e beleza, tá feito, mas muito implementar na sua cultura e explicar o porquê que é importante. Assim como a gente explica por que é importante não se atrasar para chegar no trabalho, cara, por que é importante separar o resíduo de maneira correta? E assim tu vai. Eu acho que o governo também tem uma responsabilidade muito grande nisso. Com certeza. Acho que, na verdade, é um trabalho de várias mãos, né? Não existe um ator ou dois, assim. Todo mundo tem que se engajar. Mas quem tem uma voz um pouco maior, então governo, empresas, grandes instituições como um todo, eu acho que é muito importante que eles participem de forma ativa. Tem um exemplo que o Arthur sempre dá, acho que é em Santiago, nos Estados Unidos, que a cidade reduziu drasticamente o seu volume de aterro, porque eles deram para as pessoas lá três lixeiras, digamos assim, 3 lugares para guardar os resíduos, e eles cobravam muito mais caro pelo multa por não estar bem separado e muito mais caro pelo rejeito. Então, o que as pessoas começaram a fazer para ter uma economia financeira? Começaram a separar o seu orgânico de maneira correta, tratar o orgânico de maneira correta, compostar, enfim, dar uma destinação correta que é muito mais barata, e a mesma coisa com o seco. Então o volume do rejeito diminuiu, porque se o volume que a pessoa botasse fora fosse alto, o custo dela seria mais alto. Sim. Então é uma prática, cara, não é tão complexa, quer dizer, universidade óbvio que é complexa, mas não é uma coisa, não é reinventar a roda, é só dar um benefício, né? É só criar gatilhos que tu beneficie, tu incentive a pessoa por boas práticas que foram bem feitas. E que no final do dia, para a prefeitura, tem uma economia também, porque ela deixou de levar um volume muito mais alto, usou menos caminhão, usou menos combustível, menos mão de obra, então também teve um benefício financeiro atrelado. Eu tenho uma notícia ruim para ti agora, Andrés. A Patrícia não terminou ainda as suas perguntas. Patrícia, continue, por favor. Então... Uma notícia ruim pra você, se deixar eu falar, eu falo 6 horas. Não, tá ótimo. Eu queria que tu trouxesse, né, alguma história ou experiência que a Igapó utilizou como case de sucesso, até mesmo para trazer, assim, conhecimento de amplas áreas que vocês atuam, né? Como case de sucesso, eu acho que tem algumas coisas que eu fico bem orgulhoso quando eu olho estritamente para a Igapó. Tá? Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo na PUC, que hoje é o nosso maior cliente, é muito legal. E aí, de novo, eu tô casando uma operação que ela tem um volume super alto em termos de tratamento, então o impacto ambiental é muito grande, mas a gente está numa das maiores instituições de ensino do Brasil.
Então, eu acho que é uma mega oportunidade de disseminar isso que a gente está conversando. De ensino, né? Olha, Sim. perfeito com o que tu acabou de falar, né? Exatamente, sim. Então, eu acho que pra gente é um case muito legal, assim, dado o nível da operação, complexidade que tem, pô, tu tá tratando o resíduo de todo o campus. Não é algo simples, dá pra imaginar. Não. Então, a gente teve um trabalho bem legal sendo feito lá a 4 mãos, obviamente, com todo o pessoal da PUC, da área de meio ambiente. E acho que vai ser algo bem relevante, assim, para levar para as próximas gerações também. E aí tem um outro projeto que a gente fez, que a gente chamou de compostagem fundamental, que é um projeto também socioambiental, que a gente fez numa escola. E aí a gente usou muito parecido com o que vai ser feito na praça, mas foi numa escola para tratar os resíduos do alimento. E aí a gente utilizou a composteira como material didático para as crianças. Ah, que legal. E aí a gente criou uma história de um pirata com os parceiros nossos da Greenfin, que fizeram teatro. Ai, sim. Mas uma história de um pirata que tinha um baú mágico do tesouro, que transformava o lixo em tesouro. E aí a composteira tá alimentando, eu visitei lá a semana, a composteira já tá alimentando a horta deles. Ai, que bacana. E aí a horta fornece alimento para o refeitório. Sim. Então a gente consegue abordar de uma forma muito legal Didática. essa temática de separar o resíduo, de economia circular, de reutilização dos recursos naturais, mas de uma forma visual, que eu acho que para criança é interessante brincar, engajar e ver na prática, assim, sabe? E aí até um ponto que é legal que eles estão aprendendo, que é a necessidade de a gente ter de esperar. Sim. Porque demora um tempo Sim, para sair o adubo, sim, demora um sim. tempo, claro, depois sai de semana em semana, mas inicialmente demora ali 2, 3 meses para ser a primeira leva. E isso foi uma coisa que uma professora falou que eu nunca tinha pensado, que tá sendo muito legal eles esperarem eles se engajam, né, E no tu teve algum processo. feedback, assim, Foi. das crianças, assim? Adoram, estão adorando, adoram. Ai, que bacana. A gente contou que tinha minhoca lá, eles adoraram mais ainda. Aí teve um que falou, a gente vai comer minhoca! Não vamos. Mas é até esse ponto da espera, né? Porque a gente pega a Sim. geração de hoje, que é muito conectada, tudo muito imediatista, tudo na hora. Verdade. Eles esperarem pra entender que as coisas são cíclicas e que pra tu colher, tu tem que plantar. Tá sendo muito legal, assim. Foi numa escola Judite. Por sinal, um abraço lá pro pessoal do Judite. A diretora é gente finíssima, E tá sendo bem legal a experiência. E pra RM também, que é quem tá patrocinando o projeto, quem viabilizou o acontecimento. Até tu falou da importância de saber esperar, né? E tem a importância de entender que não é um processo simples, né? Que a gente precisa tomar consciência de que esse processo é necessário pra gente se perpetuar no planeta, Exato. né? Que nem eu costumo dizer, né? Tem muita gente que fala, porque o planeta vai acabar, né? Mas, na verdade, quem vai acabar, se a gente não tomar atitudes, é o ser humano, né? O planeta eventualmente vai sofrer, mas O planeta vai continuar. acabar. O planeta vai acabar, isso é um fato. O Sol vai parar uma hora e a gente vai parar também. Ah, sim. E isso é um fato, né? E o que a gente tem que entender é que, na verdade, o processo ele é simples. Sim. A gente que deixa ele complexo. Porque eu vou dar o exemplo de novo da compostagem, tá? Se uma maçã cair no chão e ninguém fizer nada, ela vai se deteriorar lá e Sim. a terra vai Sim. seguir. O problema é que a gente pega ela, bota numa sacola, bota num adesivo, pega não sei o quê. A gente deixa a gente dá uma complexidade pro processo maior do que ela realmente precisa. O que a gente tem que ter é a consciência disso e aí, de novo, entender que o resíduo também é de responsabilidade nossa e dar uma solução mais adequada possível para ele. Então, eu acho que é isso que a gente precisa botar na nossa cabeça, assim. Eu acho que, aproveitando esse gancho, que a gente está falando bastante sobre compostagem, como ela pode ser integrada na rotina da família, das empresas e escolas? Porque eu acho que as pessoas de casa talvez não tenham muita noção do que é a separação. Então, trazer essa fala também que é tão importante para eles terem esse cuidado também no dia a dia, né? Bom, para empresas e escolas, elas podem botar na rotina com a HPO de forma super fácil, super prática, a gente ajuda em tudo que for necessário. O processo é super simples, mas para as pessoas, existe de fato uma complexidade para quem mora em apartamento, a área física, né? Porque existe um processo de compostagem em caixas, só que para quem mora em apartamento, eu particularmente entendo que é um pouco complexo, tem que fazer ali um manuseio das caixas de tempo em tempo, enfim. Mas para quem mora em casa, eu super aconselharia fazer, porque vai diminuir substancialmente o volume que vai estar enviando para aterro, e não é uma coisa que vai te demandar meia hora por dia, sabe? Condomínios também, né? Condomínios também, a gente tem uma solução para condomínios, a gente tem muito interesse em entrar nesse mercado, porque, de novo, nossa ideia é trabalhar em grandes geradores, né? Tu pega lá um condomínio de 10 andares, com 4 apartamentos por andar, uma média de 3 pessoas, tu tá falando ali de 120 pessoas mais ou menos num prédio.
Bota num cálculo de padeiro e cada pessoa gera mais ou menos 0,300 gramas. A gente está falando de, vamos botar, arredondar para 4 quilos por dia, vezes 30, a gente está falando de 120, não. 120 quilos por mês. Sim. A gente pode tratar isso de uma maneira muito simples, muito fácil. Então de novo, resíduo que está evitando. E hoje aqui em Porto Alegre a gente tem o certificado de sustentabilidade, né, que tá aí, existe o decreto, ainda não foi balizado quanto que daria de desconto no IPTU, mas está previsto que tenha um desconto no IPTU mediante ações de sustentabilidade, né, em condomínios. Por exemplo, aí lá dentro desse certificado tem várias dimensões, uma delas é a parte de resíduos. Então a compostagem, cara, tu colocando uma compostagem, tu resolve essa dimensão, tu vai ter lá no futuro uma possibilidade. É o exemplo que a gente deu antes, tomara que venha logo, porque daí tu tem esses benefícios essas iguais. Políticas públicas que a gente precisa, né, de incentivo para que as coisas se conectem, né? As atitudes aí da iniciativa privada, né, com a parte pública, né, a gente unir forças para a gente ter o benefício para todos, né, para o meio ambiente, o financeiro também. Com certeza, né? Sim. E também vai ter a lei de incentivo, né, que está procedendo em relação ao meio ambiente, sustentabilidade. Também foi aprovada, mas está nos trâmites burocráticos, a gente sabe que existem, mas faz parte. Mas também é uma maneira das pessoas financiarem soluções sustentáveis sem ter que arcar com um custo maior, ou enfim, e viabilizam esses tipos de negócio. A gente está com uma composteira no CAN também, no Centro Administrativo da Municipal, da Prefeitura, e tá super legal, visitei essa semana também para ver como é que tá a operação. Funcionando, saindo adubo, sem cheiro, o pessoal tá se engajando. Assim. Isso é legal, né? Ver o pessoal também se engajando, separando o resíduo, e visitei alguns andares quando eu fui, vários andares com a sua lixeirinha da composteira. Então isso é gratificante de ver, assim, ver as pessoas aderindo soluções. Eu acho que essa parte de trabalhar com a sustentabilidade tem essa vantagem, né, Andreas? A gente ali, claro, todo mundo aqui quer ganhar dinheiro, quer ter seu negócio, mas a gente ter um retorno de gratificação pessoal, assim, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é o grande lance dessas empresas 2.0, né? Claro, a parte monetária ela é importante, é isso que mantém o negócio vivo, é isso que faz a gente pagar nossas contas e conseguir viver. Mas tu conseguir dedicar teu tempo a algo que tu vê um retorno que não é só o financeiro, mas é um retorno para o mundo como um todo, assim, para as próximas gerações. Eu ainda não tenho filho, mas eu quero ser pai. Então, tu conseguir fazer algo que tangibiliza, tu conseguir ver as crianças engajadas no projeto, tu conseguir ver os marmanjos lá da prefeitura engajados, é muito gostoso de ver, assim, porque tu sabe que no final do dia, isso vai fazer diferença. Hoje pode ser só um saquinho lá de 1 quilo de casca de banana, só que isso aqui em 50 anos vai ter um volume absurdo de diferença. E uma coisa que o Arthur a gente sempre fala também 50 anos vão passar. Sim. A gente fazendo algo ou não, vai passar. Vai passar. Então, se a gente começar hoje, cara, daqui a 50 anos o impacto que a gente vai conseguir fazer vai ser muito mais positivo. E aí tu pensar nisso é muito gratificante e te dá uma mega energia para acordar no outro dia e fazer tudo de novo. Sabe? É muito legal isso. É muito legal. Assim. É bacana. Muito legal. Eu acho que eu não poderia nem encerrar de forma diferente com essa tua fala, né, tão legal da gente ter esse sentimento aí, tá disseminando através do EcoCast que uma educação também, né, Parabéns pelo EcoCast. A gente que fica, assim, agradecido, né, da tua presença aqui, foi sensacional. Todo o conhecimento também, que eu acho que é o inovador aqui no município, então só parabenizar mesmo pelo projeto. Boa. Vamos se despedindo então, agradecendo então a tua presença, Andreas. Eu já vou cobrando o Arthur aqui, que a gente outra vez a gente chama, né? A próxima. Né? Aí o professor Pardal que vai vir, né? Aí ele vai vir com gráfico, com maquete. A gente passa aqui, riscando aqui na tela, né? Não, brincadeira, essa daqui não dá, acho, pra riscar, né, pessoal? Mas é isso aí, vamos se despedindo então, agradecendo a presença de todo mundo, Patrícia também, pelas suas contribuições. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.